Durante muito tempo, ter um carro no Brasil era considerado algo normal. Não era um símbolo de riqueza, não era algo exclusivo, era simplesmente uma parte natural da vida adulta. Você estudava, começava a trabalhar, juntava um pouco de dinheiro e eventualmente comprava seu primeiro carro. Muitas vezes era um carro simples, um Gol, um Corsa, um Palio, um Celta. Nada de luxo, nada de ostentação, apenas um carro que te dava liberdade. Liberdade para ir ao trabalho sem depender de ônibus lotado, liberdade para viajar com a família no fim de semana, liberdade para visitar parentes em outra cidade, liberdade para viver com mais autonomia. O carro representava mobilidade, representava conforto, representava independência. Mas alguma coisa mudou, e mudou rápido. Hoje, para milhões de brasileiros, ter um carro deixou de ser algo comum e começou a parecer um luxo distante. Um sonho que fica cada vez mais difícil de alcançar. Basta olhar os preços. Há poucos anos, um carro popular novo custava cerca de 30 ou 35 mil reais. Hoje, os carros mais simples do mercado ultrapassam facilmente os 70 mil, 80 mil ou até 90 mil reais. E estamos falando de carros básicos, sem luxo, sem muitos opcionais, apenas o básico para rodar. Isso significa que algo que antes era acessível para uma grande parte da população agora exige um esforço financeiro gigantesco. E quando você compara esses preços com os salários da população, a realidade fica ainda mais dura. O salário médio do brasileiro simplesmente não acompanhou essa explosão de preços. Ou seja, o carro ficou muito mais caro, mas a renda das pessoas praticamente ficou no mesmo lugar. E é aí que começa a sensação que muita gente tem hoje. A sensação de que está trabalhando cada vez mais, mas conseguindo comprar cada vez menos. Mas o preço do carro em si é apenas o começo do problema, porque quando alguém compra um carro, os gastos não param ali. Na verdade, eles apenas começam. Ter um carro no Brasil significa lidar com uma série de custos que não param de subir. Combustível, seguro, IPVA, manutenção, peças, estacionamento. Tudo isso pesa no bolso, e pesa muito. Vamos começar pelo combustível. Nos últimos anos, o preço da gasolina disparou diversas vezes. Houve momentos em que o litro da gasolina ultrapassou facilmente os 7 ou 8 reais em várias cidades do país. Isso significa que um simples trajeto diário para o trabalho pode custar centenas de reais por mês. Agora, some isso ao IPVA, que pode chegar a milhares de reais, dependendo do valor do carro. Some também o seguro, que em muitas regiões custa caro por causa do risco de roubo. E não podemos esquecer da manutenção. Pneus, freios, óleo, correias. Qualquer pequeno problema mecânico pode virar uma conta de 1.000 ou 2.000 reais facilmente. Quando você soma tudo isso, começa a perceber que ter um carro não é apenas comprar um veículo, é assumir uma série de despesas constantes, despesas que continuam todos os meses, todos os anos, e para muitas famílias brasileiras, simplesmente não sobra dinheiro suficiente para sustentar tudo isso. É por isso que muita gente hoje prefere adiar a compra de um carro, ou simplesmente desistir da ideia. Agora existe um fator ainda mais profundo por trás de tudo isso, algo estrutural que mudou na economia brasileira. Durante muito tempo, o Brasil incentivou fortemente o consumo de automóveis. Havia crédito fácil, financiamentos longos, bancos oferecendo parcelas pequenas para atrair compradores. Isso fez com que milhões de pessoas conseguissem comprar carros, mesmo sem ter o dinheiro à vista. Mas essa estratégia também criou um problema silencioso, porque financiar um carro significa pagar juros. E no Brasil, os juros são altos, muito altos. Quando alguém financia um carro de 80 mil reais em 60 parcelas, muitas vezes acaba pagando mais de 120 mil reais ao final do contrato. Ou seja, o carro que já era caro fica ainda mais caro por causa dos juros. E enquanto isso acontece, os salários continuam praticamente estagnados. O resultado é que cada vez mais pessoas ficam presas em financiamentos longos, pagando parcelas durante anos, muitas vezes comprometendo uma parte enorme da renda mensal apenas para manter um carro na garagem. Isso cria uma sensação estranha. A pessoa tem um carro, mas vive apertada financeiramente.
Vive contando dinheiro no fim do mês, vive com medo de perder o emprego e não conseguir pagar as parcelas. E quando muitas pessoas vivem assim, a sensação coletiva começa a mudar. O carro deixa de representar liberdade e passa a representar preocupação financeira. E existe ainda outro detalhe que quase ninguém comenta: a mudança de comportamento das novas gerações. Muitos jovens hoje simplesmente não veem mais o carro como prioridade absoluta, porque quando olham para os preços, para os custos e para a realidade econômica atual, percebem que talvez não valha a pena assumir essa responsabilidade tão cedo. Alguns preferem usar aplicativos de transporte, outros preferem transporte público, outros simplesmente adiam a decisão por muitos anos. Não porque não gostariam de ter um carro, mas porque a matemática não fecha, porque a renda não acompanha os preços, porque o custo de viver está cada vez mais alto. E quando algo que antes era comum começa a se tornar inacessível para uma parte grande da população, isso diz muito sobre o momento econômico de um país. O carro sempre foi um símbolo importante de mobilidade e independência no Brasil, mas hoje, para muitos brasileiros, ele está se transformando novamente em algo que poucos conseguem manter com tranquilidade, um bem que exige planejamento, esforço e, muitas vezes, sacrifício financeiro. E talvez essa seja a grande pergunta que fica no ar. Se algo tão básico quanto ter um carro está se tornando difícil para tanta gente, o que mais está ficando cada vez mais distante da realidade da classe média? Porque quando o custo de viver sobe mais rápido do que a renda das pessoas, a sensação de progresso começa a desaparecer. E entender isso é fundamental para compreender a economia do Brasil de hoje.